quando eu tinha 22 anos, comecei a sair com um cara que conheci em um aplicativo de namoro. O nome dele era Hunter. Saímos umas 4 vezes ao longo de um pouco mais de um mês. A princípio, tudo parecia bem. Nosso primeiro encontro foi um café rápido, durou menos de 1 hora, mais como um processo de triagem para garantir que ele parecia normal. Nosso segundo encontro foi em um bar próximo para algumas bebidas. Nós dois ficamos levemente bêbados, e foi um momento agradável. O terceiro encontro foi um jantar, e foi aí que comecei a questionar as coisas. Se eu realmente me conectava com a personalidade dele, ou se havia algo um pouco estranho nele. O encontro terminou com um beijo, o primeiro e único que demos. Então me convenci de que, como eu deixei ele me beijar, as coisas estavam indo bem. Não foi até algumas semanas depois que tivemos nosso quarto e último encontro. Fomos novamente tomar uns drinks, mas, dessa vez, fui com uma mentalidade menos animada e comecei a prestar mais atenção a pequenos detalhes no comportamento dele, que percebi serem um tanto incomuns. É difícil explicar exatamente o que quero dizer, mas alguns dos seus maneirismos simplesmente passavam uma vibe antissocial e, em certos momentos, até um pouco assustadora. Ele também começou a beber demais nesse encontro e ficou muito pegajoso, tentando me beijar várias vezes no bar. Eu não sou fã de demonstrações públicas de afeto, especialmente não quando estou sentada em um bar com outras pessoas ao lado. Recusei educadamente suas investidas e, em poucos minutos, mencionei que estava cansada, deixando bem claro que deveríamos ir embora. Ele pediu a conta, pagou, pegamos nossos casacos e saímos. Quando estávamos caminhando até nossos carros, ele me parou e perguntou bem direto se poderíamos ir para a casa dele juntos. Eu disse: "Não hoje, estou cansada e tenho que trabalhar amanhã." O que era mentira. Surpreendentemente, ele insistiu, dizendo algo como: "Eu também tenho que trabalhar amanhã", e coisas do tipo. Achei isso absurdo, bêbado ou não. Também não gostei nada da ideia de ele dirigir embriagado para casa. Naquele momento, decidi que não o veria novamente. Fui até meu carro, que estava em um estacionamento do outro lado da rua, e comecei a dirigir para casa devagar, só porque tinha tomado uns drinks. Eu não estava bêbada, mas ainda assim, dirigia com muita cautela. Estava também muito alerta quanto ao que acontecia ao meu redor, olhando por aí em busca de viaturas da polícia. O que talvez seja o motivo de eu ter percebido que o mesmo carro ainda estava atrás de mim mesmo depois de umas 3 curvas. Em um certo semáforo, percebi que parecia o carro do Hunter. Mandei uma mensagem: "Você está me seguindo?" Ele respondeu bem rápido: "Sim, só quero ter certeza de que você chegou bem em casa." Liguei para ele, mas ele não atendeu. Aquilo foi tão estranho e, sinceramente, assustador. Encostei o carro e mandei uma mensagem pedindo para ele parar de me seguir. "Estou bem." Ele parou no meio da rua por um segundo, presumo que para ler a mensagem, e então foi embora. Ele não me respondeu. Não até eu já estar em casa e na cama. A mensagem foi: "Espero não ter te assustado hoje. Desculpa por ter bebido tanto. Da próxima vez devíamos fazer algo mais tranquilo, como jantar na minha casa ou algo assim." Eu não respondi. Na manhã seguinte, ele me mandou: "Ah, não, o clima morreu?" Decidi esperar um pouco para responder. Nem 2 horas depois, ele me manda só um ponto de interrogação. Então resolvi responder antes que ficasse pior. "Oi, foi ótimo te conhecer, mas acho que nossas personalidades não combinam muito. E eu também quero focar mais em mim agora. Espero que entenda." Foi aí que começaram as mensagens de raiva. A pior delas dizia: "Não, eu não entendo. Você me iludiu por 4 encontros para agora me dizer isso? Então me paga metade de tudo que eu gastei com você." Houve algumas outras mensagens raivosas que envolviam informações pessoais. Por isso não vou incluir aqui, mas foram suficientes para me fazer bloqueá-lo. Achei que aquilo seria o fim. Mas então comecei a receber ligações de número desconhecido, sem parar. Ignorei todas até que ele finalmente pareceu ter entendido o recado, e parou. No dia seguinte, quando meus pais não estavam em casa, cheguei do trabalho e encontrei um buquê de flores na porta, junto com um cartão. O cartão era um pedido de desculpas do Hunter, pedindo uma segunda chance. De algum jeito, ele descobriu onde eu morava. Isso me perturbou muito. Na cabeça dele, de alguma forma, ele deve ter achado que isso pareceria encantador ou romântico, quando na realidade era extremamente assustador.
Mandei uma mensagem longa e final, pedindo que ele nunca mais me procurasse ou fosse até a minha casa. Caso contrário, eu pediria uma medida protetiva. Mantive o número dele bloqueado para não ver nenhuma resposta. Achei que agora sim as coisas tinham acabado, mas estava completamente errada. Não demorou para eu estar sozinha em casa uma noite. A casa dos meus pais é grande, e meu quarto ficava no sótão. Era o ponto mais alto da casa. Acordei no meio da noite com um barulho. No começo, não consegui identificar o que era, mas sentia como se estivesse ouvindo sons vindo do andar de baixo. Tentei escutar com atenção, e então ouvi claramente uma porta se abrindo no andar de cima, fora do meu quarto. Ninguém deveria estar em casa aquela noite. Mesmo com o cérebro ainda meio sonolento, imediatamente pensei: invasor. Me arrastei para fora da cama e me escondi debaixo dela, antes de ligar para o 911. Mandei mensagem para todo mundo da família perguntando: quem está em casa? Ouvi sons distantes vindos de outro quarto e então a porta do meu quarto se abriu. Passos subiram os degraus do carpete. Quando chegaram no topo, tudo ficou em silêncio. Como o quarto era todo acarpetado, não dava para ouvir passos. Então, ouvi as gavetas ao lado da cama sendo abertas. Tapei a boca com as mãos para esconder minha respiração. Podia sentir meu coração batendo muito forte. Ouvi uma voz masculina sussurrar: droga. Naquele momento pensei: pera, parece a voz do Hunter. Mesmo assim, continuei imóvel, torcendo para que meu celular não fizesse nenhum barulho. Depois, ouvi mais barulhos. Ele estava revirando toda a minha cômoda. Então senti o colchão se mover. Ele sentou na cama. Eu conseguia ver, através do pano da saia da cama, o contorno de 2 sapatos. Mesmo no escuro, dava para ver. Não sei o que ele estava fazendo ali sentado, mas ele ficou parado por uns 2 ou 3 minutos. Depois se levantou e murmurou: merda. Ouvi todas as gavetas sendo fechadas, passos descendo as escadas, a porta se fechando, e depois passos na sala. Chamei o 911 e falei em voz baixa, só por precaução. Fiquei na linha e debaixo da cama por uns 10 a 15 minutos, até que um policial chegou e fui encontrá-lo na porta. Mesmo isso foi tenso. Depois que ele entrou, contei tudo o que ele ainda não sabia pela ligação. Ele fez uma varredura pela casa. Outro policial chegou, uma mulher, e também ajudou na busca. Descobriram que todas as janelas estavam destrancadas, e uma delas, a da sala de jantar, era grande o suficiente para alguém passar. Provavelmente foi por ali que ele entrou. Dei um depoimento verbal, recebi um número de registro da ocorrência e eles foram embora. Quando meus pais voltaram no dia seguinte, já sabiam de tudo pelas mensagens e ligações. Fomos à delegacia com o número da ocorrência e fornecemos todas as informações possíveis, inclusive prints das mensagens dele admitindo que me seguiu até em casa. Eles disseram que iriam investigar, mas sem uma prova concreta de que ele estava dentro da casa, seria difícil. Acho que o caso esfriou por falta de provas. Consegui, no entanto, uma ordem de restrição contra ele. E fui orientada a nunca acusá-lo diretamente de ter invadido a casa, nem a tentar contato. Felizmente, ele não apareceu mais. Mas, até o dia em que me mudei da casa dos meus pais, sempre tive medo de que ele estivesse rondando do lado de fora. Mesmo hoje, às vezes fico com medo de ele descobrir onde eu moro atualmente.